Shalom, queridos! Hoje é dia 9 de novembro do ano de 2023 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 25 de Reshvan do ano 5784 a partir da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá e o nosso propósito aqui é juntos estudarmos a paraxá semanal da Torá e no final trazermos algumas aplicações práticas para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Como dizia o Rebbe de Lubavitch, depois de um bom estudo de Torá, nós precisamos pararmos, precisamos analisarmos tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos e transformá-lo, este conhecimento, em ações práticas no nosso dia a dia. Então, nós vamos ler o texto, vamos entender o texto com o comentário do Rashi e no final estaremos trazendo algumas aplicações práticas dessa paraxá para o nosso dia a dia. Essa semana nós iniciamos o estudo da paraxá Hayé Sará, a vida de Sara. Essa paraxá, para efeito de conhecimento, ela abrange do capítulo 23 de Gênesis, versículo 1, até o capítulo 25, verso de número 12. E é com base nessa paraxá que nós estaremos trazendo um shiur aqui, uma aula com o seguinte tema: uma vida e um legado. É sobre isso que nós estaremos falando. E já adiantando, nós bem sabemos que Sara, de fato, ela teve uma vida exemplar e deixou um legado para posteriores gerações. Sem sombra de dúvida, quando nós estudamos a vida de Sara, nós aprendemos que ela deixa saudade, porque nessa paraxá, Hashem recolhe a alma dela e de fato ela vai deixar muita saudade, porque de fato era uma mulher especial, muita conexão com Hashem. Então, a Sara, ela é um exemplo de uma vida reta com Hashem e ela deixou um grande legado para posteriores gerações. Uma vida, um legado. Geralmente, quando nós pensamos em legado, queridos, nós pensamos que o legado ele está conectado com bens materiais, valores que nós deixamos, conhecimentos, princípios, e nós podemos afirmar que tudo isso ele é deixado por alguém que vive uma vida. E mesmo que a pessoa parta dessa vida para outra, o legado dela continua existindo. Então, por exemplo, você tem valores, você tem princípios e você transmite isso para as pessoas que estão ao seu redor, para seus filhos, para os seus parentes. Ainda que você parta para outra vida, sem sombra de dúvida, o seu legado, a sua memória, ela ficará fixada na mente daquelas pessoas que estão ao seu redor. Uma vida e um legado. Eu já gostaria de perguntar: você está construindo um cofre de princípios e valores e deixando as pessoas que estão ao seu redor observarem esses valores preciosos com base na Torá, nas Escrituras Sagradas? Reflita sobre a sua vida e o legado que você está deixando para as pessoas. O legado, ele tem essa correlação com a memória. E as Escrituras nos diz lá em Mishlei, capítulo 10, verso 7, Provérbios, capítulo 10, verso 7, as seguintes palavras: a memória do Tzadik, a memória do justo, será abençoada. E de acordo com os comentaristas do Tanakh, memória do justo será abençoada, em Mishlei, capítulo 10, verso 7, tem uma relação com legado, boas ações que as pessoas deixam pelos seus bons comportamentos. Então, quando nós deixamos e construímos um legado com bons comportamentos, com bons princípios, com bons valores, com base na Torá, com base nas mitzvot de Hashem, sem sombra de dúvida, essas coisas boas, elas permearão internamente dentro daquelas pessoas que te ouvem e que estão ao seu redor.
Portanto, fazendo isso, nós estamos construindo um legado em vida e deixando um legado para as vindouras gerações, ainda que partamos e não estejamos mais aqui nessa terra. E foi exatamente isso que Sara viveu. Ela viveu uma vida toda dedicada a Hashem, cumprindo as mitzvot, divulgando o monoteísmo, divulgando a unicidade de Hashem junto com seu esposo Abraão. E nessa paraxá, a informação que nós temos é que Sara parte para um mundo diferente. Hashem retira a alma dela e ela parte dessa terra e parte com Hashem. De fato, ela teve uma grande influência na terra e deixou um grande legado. Queridos, vamos entender aqui um pouco do contexto de Gênesis capítulo 23. Vamos entender aqui um pouco do contexto da vida de Sara. Nós sabemos pela Torá que Abraão ele está voltando do sacrifício de Isaac. Abraão ele passou pelo teste quando ele foi oferecer o Isaac. Hashem falou: espera, eu já vejo que você é fiel e não toque no menino. Então, dentro desse contexto, Abraão agora ele está voltando para casa. E para Sara, Abraão está levando, quando Abraão partiu para o sacrifício, na mente de Sara, Abraão estava levando Isaac para estudar numa yeshivá, onde ele iria aprender a Torá. E essa yeshivá, de acordo com o Midrash, essa escola era a escola de Shem, filho de Noah. Então, o Abraão ele passa pelo teste e agora, de acordo com a Torá, Abraão está voltando do sacrifício. E a informação que nós temos pela Torá é que Abraão ele vai até a sua tenda e não encontra Sara. Isto mesmo, Abraão volta do sacrifício todo alegre porque cumpriu a mitzvah de Hashem, passou pelo teste de Hashem, e quando ele chega em casa, a informação que nós temos é que ele não encontra Sara. E por que Sara não é encontrada? Por que Sara não está na tenda no retorno de Abraão? Então o Midrash nos diz que Satã, em forma humana, ele aparece a Sara e pergunta para ela: onde está o Yitzhak, seu filho? Sara responde: foi para Yeshivá, foi para a escola estudar Torá. Satã disse para Sara: mentira, Abraão foi sacrificar Isaac. E isso perturbou tanto a Sara, amados, que ela partiu em viagem. Repare bem, ela foi atrás de Abraão, por isso que ela não estava em casa quando Abraão retornou ali do sacrifício de Isaac. Enquanto isso, o Abraão, enquanto Sara foi atrás do Abraão, teve aí um desencontro. O Abraão chega do sacrifício, todo alegre, todo animado por cumprir mais uma ordem de Hashem, e Abraão pergunta por Sara: onde está Sara? E a informação que nós temos é que os empregados de Abraão relatam para ele que ela tinha viajado para Hebron. Sendo assim, o Abraão ele vai atrás de Sara, e quando ele chega lá em Hebron, ele recebe a triste notícia: a sua amada esposa faleceu. Então olha que paralelo aqui. Apesar de Abraão ele ser um tzadik, um homem com muita intimidade com Hashem, ele não tinha alegria perfeita. Ele tinha acabado de passar por um teste, estava super animado por cumprir os comandos de Hashem, porém ele retorna e se depara com essa notícia triste, que a sua esposa havia partido. E daqui nós tiramos uma lição que nem sempre nós teremos alegria plena, e nós precisamos aprender a lidar com as dores que nós passamos e enfrentamos na nossa vida. E na visão judaica, nós aprendemos que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito de Deus, tem um propósito de Hashem, e esse propósito é nos dar maturidade e crescimento espiritual aqui na face da terra.
Então, até mesmo Abraão, ele não teve a alegria plena, isto é, ele passou por picos de tristeza, picos de dores. O maior exemplo está nessa paraxá e na paraxá anterior, onde a sua amada esposa parte depois que Abraão cumpre uma belíssima mitzvah, uma belíssima ordenança de Hashem. A Torá nos diz que Sara, ela morre aos 127 anos. Então vamos ler aqui um texto da Torá em Bereshit, capítulo 23, livro de Gênesis, capítulo 23, versículo 1. Sara viveu um total de 100 anos, 20 anos e 7 anos. Os anos de vida de Sara foram todos igualmente bons. Verso de número 2. A Sara morreu em Kiriat Arba, também conhecida como Hebron, na terra de Canaã. Avraham veio de Beersheba imediatamente após a Akedah, cujo choque causou a morte de Sara, para elogiar Sara e chorar por ela. Bereshit, capítulo 23, versos de número 1 e verso de número 2. Ou Gênesis, capítulo 23, verso 1 e verso 2. Então, nós aprendemos aqui pela Torá que Abraão, ele retorna do sacrifício da Akedah de Yitzhak. E a informação que nós temos aqui pela Torá é que Sara viveu 127 anos. Versículo 1. O versículo 2 diz que Sara morre em Kiriat Arba, que é conhecida como Hebron. Então nós aprendemos que a paraxá ela relata a morte de Sara. E pergunta o Midrash: como explicar a morte de Sara? Repare bem. Então o Midrash vem e traz para nós detalhes sobre a morte de Sara. De fato, quando nós lemos aqui a Torá, em Bereshit, capítulo 23, versículo 2, a Torá diz que Sara morreu. Mas como foi a morte de Sara? Então eu quero trazer aqui uma explicação do Midrash para nós compreendermos melhor o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis e entendermos todo o contexto. Então o Midrash diz as seguintes palavras: o anjo mau Satã apareceu perante Sara depois que Abraão havia partido rumo ao Monte Moriá com Yitzhak para oferecê-lo em sacrifício. Então o Midrash fala para nós que Satã apareceu para Sara depois que o Abraão, junto com Isaac, partiram para o Monte Moriá. E o Midrash começa a trazer aqui algumas características de Satã quando ele apareceu para Sara. Satã tinha o aspecto de um homem comum. Suas roupas estavam empoeiradas, como as de um viajante que anda pelas estradas. E Satã disse a Sara: eu encontrei-me com seu marido Abraão, e não imagina o que ele estava fazendo. Disse Satã a Sara. Abraão construiu um altar, pôs o seu filho Isaac sobre ele. Isaac chorava implorando piedade, mas Abraão se recusou a atender às súplicas de Isaac, amarrou as mãos do filho e o matou. Então Satã, ele passa essa mensagem para Sara: olha, de fato, eu vi Abraão amarrando Isaac, Isaac implorava para Abraão não matá-lo, mas o seu esposo Abraão sacrificou o seu filho Isaac. O Midrash diz para nós que a Sara começa a chorar. Nesse momento ela fica muito triste, ela começa a expressar essa dor dizendo: quem dera tivesse morrido em seu lugar, meu filho. Mas sinto-me reconfortada e consolada, porque sei que foi cumprida a palavra do Eterno. O Eterno é justo em tudo que faz. Mesmo que meus olhos derramem lágrimas, meu coração está feliz por Abraão ter obedecido
a ordem do Eterno. Sara, diz o Midrash, que nesse momento ela desmaiou de emoção, mas logo em seguida ela melhorou, se sentiu melhor e se levantou e disse às empregadas: viajarei a Hebron para descobrir alguma coisa a mais sobre o que ocorreu com Yitzhak. No caminho, Sara perguntava para as pessoas: vocês viram Abraão e Isaac? E ninguém soube lhe dizer nada, diz o Midrash. Quando Sara chegou a Hebron, Satã voltou a aparecer para ela outra vez e disse: olha, eu menti para você. A verdade é que, apesar de Abraão ter amarrado Yitzhak, ele não matou. Nesse exato momento, Sara fica muito contente, ela fica muito alegre. E o Midrash diz que a alegria foi tanta devido à boa notícia que o seu coração parou de bater e Sara morreu. Então o Midrash, ele traz para nós essa explicação sobre a morte de Sara. A Torá diz em Bereshit, Gênesis capítulo 23, verso 1 e 2: e foi a vida de Sara 100 anos, 20 anos e 7 anos, a vida de Sara. Sara morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão para elogiar Sara e chorar por ela. O que nós estamos aprendendo aqui no verso 1 e 2? A Torá começa mostrando para nós a idade que Sara morreu. E a Torá diz que ela morreu aos 127 anos. E a Torá diz aqui no versículo 2: e Sara morreu, e veio Abraão para elogiar Sara e chorar por ela. Agora, queridos, olha que interessante. Quando nós olhamos para o versículo 1 de Gênesis 23, a Torá diz para nós que a vida de Sara foi 100 anos, 20 anos e 7 anos. Nós percebemos aqui que existe uma repetição da palavra ano. 100 anos, 20 anos, e 7 anos. Então a pergunta que vem para nós é a seguinte: por que a Torá ela faz essa repetição da palavra anos? Então eu quero trazer aqui uma explicação do Rashi. Rashi nos remete à explicação do Midrash, que os 100 anos de idade ela era como aos 20 em relação ao pecado. Portanto, a palavra ano serviu para destacar o estilo de vida de Sara, que seguiu logo de sua vida. Da mesma forma, aos 20 anos de idade, ela tinha a beleza natural de uma criança de 7. Assim, de acordo com Rashi e o Midrash, a palavra ano ensina que cada período da sua vida teve uma qualidade única que dignificou a sua grandeza. Curiosamente, também nós vamos ver essa repetição de anos quando Abraham ele parte. Então, de acordo com Rashi e Midrash, essa ênfase, essa repetição de anos no versículo 1 tem o propósito de mostrar que, de fato, o período de vida de Sara teve uma qualidade única que dignificou a sua grandeza. Isto é, Sara, ela tinha uma vida justa, ela tinha uma forte conexão com Hashem. E isso, ela emite para nós uma grande lição. Todas as vezes, uma vez que todos esses 3 períodos foram bons da vida de Sara, a Torá inclui a todos em uma única frase geral: os anos de vida de Sara. A vida de Sara, de acordo com a Torá,
deve denotar vivacidade e entusiasmo, plenitude de realizações e fecundidade. Ela deve ser cheia de bons anos e não de anos de sofrimento. Então, de fato, a Torá, de acordo com Abarbanel, de acordo com Midrash, de acordo com Rashi, a Torá está enfatizando o estilo de vida de Sara, a qualidade de vida espiritual que Sara teve. De fato, Sara, ela deixou um legado para nós. Essa é uma grande verdade. A informação que nós temos é que ela morre em Kiriat Arba, cidade dos quatros, uma referência a 4 gigantes que moravam ali nessa cidade. Então ela morre em Kiriat Arba. E sem sombra de dúvida, quando nós estudamos a Parashá, estudamos a vida de Sara, a mensagem, a impressão que nós recebemos quando estudamos a vida de Sara é que, de fato, ela vai deixar saudades. Abraão, ele vai precisar lidar com essa dor. E a Torá diz aqui, no versículo de número 2, que Abraão chorou por Sara. E uma das lições que nós aprendemos é que, apesar de Abraão ser um tzadik, ser um justo, ter uma forte conexão com Hashem, ele não tinha a alegria, a felicidade plena. E isso nos ensina que os justos, que os tzadikim, eles também passam por momentos difíceis. Abraão, ele guardou os mandamentos de Hashem. Abraão guardava os 7 mandamentos de Noah. Abraão obedeceu os comandos de Hashem, realizando a Brit Milá, realizando a circuncisão. Abraão, ele obedeceu a Hashem, indo lá para o Monte Moriá, para sacrificar o seu próprio filho. Ele passou pelo teste de Hashem. Porém, ele retorna agora, depois desse ato de obediência enorme, guardando uma ordem do Eterno, e ele se depara agora com um momento de tristeza. A sua esposa está morta, Abraão está triste, ele chora por Sara, e a lição que nós aprendemos é que nós, nessa vida, nós teremos momentos difíceis, mas não podemos perder a conexão com Hashem, não podemos perder a conexão com a Torá, não podemos perder a conexão com a palavra de Deus. Temos que continuar guardar as mitzvot, os mandamentos do Eterno, que para nós, Benenoah, são as 7 leis e as suas ramificações. Sara, de fato, foi uma grande Ishá de Deus, uma grande mulher de Deus. Sara serviu a Hashem durante toda a vida. Durante toda a vida, a Sara serviu a Hashem. E a informação que nós temos é que constantemente ela preparava comida para hóspedes, e a informação que nós temos é que Sara também ensinava as mulheres sobre a crença em um único Deus. Sendo assim, nós começamos a perceber que Sara, ela deixa um legado na sua vida, ela deixa princípios, ela deixa valores que vão marcar a vida das pessoas para sempre. O Midrash diz que Hashem falava muito bem de Sara. Sara era uma mulher justa na face da terra, e ela tinha tanta conexão com Hashem, porque quando lemos aqui na Torá, ela ordenava aos anjos e os anjos batiam até mesmo no faraó. Por tudo isso, nós percebemos a intimidade, a conexão que Sara tinha com Hashem. E isso, de fato, é um legado para as próximas gerações. Uma mulher justa, uma mulher temente a Deus, uma mulher que tinha um grau de intimidade com Hashem, com o Eterno, muito sublime. O Humash, ele nos conta que 3 milagres eram constantes na vida de Sara. Por exemplo, a Sara, ela acendia a sua lamparina com óleo, e o óleo que ela colocava na lamparina, que supria somente a demanda de um dia, a informação que nós temos
é que a lamparina de Sara, ela ficava acesa por vários dias. Qual é o nome disso? Milagre. Hashem realizava coisas extraordinárias, milagres em favor de Sara. Número 2, o Midrash nos diz que Sara preparava um pedaço de pão, e esse pedaço de pão saciava a fome das pessoas por muitos dias. Qual é o nome disso? Milagre. Terceiro, sobre a tenda de Sara pairava uma nuvem que era uma manifestação física de Hashem e ficava pairando sobre a tenda de Sara. Então nós percebemos que Sara de fato era uma mulher de conexão com Hashem. Ela deixou exemplos, ela deixou legado para as pessoas, e isso é tão verdade que o Midrash diz que quando nós lemos Mishlei, capítulo 31, verso 10, Provérbios, capítulo 31, versículo 10, onde nós lemos sobre a mulher virtuosa, todas as características ali de Provérbios, capítulo 31, da mulher virtuosa é aplicado a Sara e se refere a Sara. Então nós não podemos negar que ela de fato deixou um legado, deixou princípios, deixou valores, e essa é a lição que nós aprendemos com Raê Sará, que devemos deixar um legado cheio de Torá, cheio de mitzvot, cheio de mandamentos do Eterno para as futuras gerações. E a pergunta é bem simples: que tipo de legado nós estamos deixando para as vindouras gerações? Que tipo de legado nós estamos deixando para aquelas pessoas que estão ao nosso redor? Que tipo de legado nós estamos deixando para as nossas famílias? Que tipo de legado nós estamos deixando para aquelas pessoas que estão ali no nosso cotidiano? Será que estamos emitindo a mensagem que devemos crer somente em um Deus? Será que estamos emitindo os valores que devemos respeitar o nome de Hashem? Será que estamos deixando um legado onde nós não devemos fazer mal às pessoas? Será que estamos deixando um legado de não usufruirmos ou roubarmos aquilo que é do próximo? Será que estamos deixando um legado de termos atos de justiça, sermos justos aos olhos das pessoas? Será que estamos respeitando os animais, não maltratando os animais, dando valor à vida? Então, reflita que tipo de legado nós, como Benei Noach, que seguimos o judaísmo com fundamentação judaica e orientação rabínica, que tipo de legado nós estamos deixando? Cremos na palavra de Deus? A palavra de Deus, a palavra do Eterno, a Torá, ela é regra para a sua vida na configuração Benei Noach? As orações diárias são importantes para você? Qual é o valor que você dá para a conexão com Hashem, para a conexão com Deus? Então chegou o tempo de nós divulgarmos a palavra do Eterno. Chegou a hora de nós realmente trazermos luz para a face dessa terra e divulgarmos que Hashem é um, o Eterno é um e a Torá é a verdade. Está escrito no livro do profeta Isaías: assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento de Hashem, do conhecimento de Deus. Hoje nós temos a liberdade, nós temos acesso ao conhecimento. Basta você ir hoje aí no Google ou no YouTube e fazer as suas pesquisas e descobrir que verdadeiramente a Torá é a verdade e que nós devemos seguir os mandamentos do nosso Criador. E a pergunta é: que tipo de legado nós estamos deixando? A Torá nos diz aqui no livro de Gênesis, capítulo 23, versículo 1 e 2, que Sara morreu aos 127 anos de idade. E se você morresse hoje, quais legados, quais valores, quais princípios você deixaria para as pessoas que estão ao seu redor? Eu gostaria que você refletisse sobre esse tema: que tipo de legado nós devemos deixar? Nós bem sabemos que, como monoteísta, pessoas que creem em um único Deus,
nós devemos, como Ben Noah, deixar as 7 leis fluírem dentro do nosso contexto. Nós aprendemos da fonte, junto com os nossos irmãos mais velhos, os Benê Israel, e precisamos transmitir essas verdades para as vindouras gerações. O Abarbanel, ele comentando sobre a vida de Sara, ele disse: os anos de vida de Sara, a vida de Sara, de acordo com a Torá, deve denotar vivacidade e entusiasmo, plenitude de realizações. Então, nesse sentido, nós devemos viver nossa vida com entusiasmo, com plenitude nas realizações, buscando o conhecimento de Hashem, buscando o conhecimento de Deus, porque quando nós aprendemos os valores, os princípios da palavra do Eterno, da Torá, e colocamos eles na prática no nosso dia a dia, nós estamos emitindo essa grande verdade de deixarmos um legado para as vindouras gerações. Baruch Hashem, que possamos refletir na Parashá de Haye Sarah.